Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Obviamente, você já percebeu que a gente não está no cenário tradicional do Camisa 12, sem microfone, sem nosso cenário, TP, iluminação, a câmera ideal para isso. Mas como eu estou em Caratinga, interior de Minas, visitando aqui a terra dos meus pais, parabéns para o seu Fernando Cruzeirense, muito chato que criou esse atleticano aqui, né? Evoluímos aqui na família. Eu não poderia deixar de gravar o pós-jogo para vocês numa vitória tão especial do Galo, que deixa o time na ponta da tabela de classificação, nesse momento de tormenta, de altos e baixos, assim, de tantas críticas, de tantos elogios, de gol, de vitória, de embates fervorosos. É mais importante a gente comemorar os 3 pontos na classificação. E aí a gente vai arrumando alguns pontos que precisam ser, alguns erros que precisam ser corrigidos aqui no clube. Tem um botão de valeu aqui embaixo. Quem quiser contribuir com o canal, clica nele, faça a sua contribuição, que seu comentário fique em destaque ali com o valor que você contribui para o canal. Você ajuda demais aqui pra gente. E quem quiser fazer um pix é tvcamisa12@gmail.com. Então, desculpe se a gente não estiver no auge da qualidade técnica nessa noite. Por exemplo, o TP hoje, esse celularzinho da minha mãe que está aqui com os assuntos do jogo, porque o meu está gravando ali. Falando primeiro sobre o Avaí. Obviamente é um dos adversários mais fracos do Campeonato Brasileiro. Isso é óbvio, independente da posição atualmente no Campeonato Brasileiro. Eles tinham uma meta no Campeonato Brasileiro. Eles têm uma meta no Campeonato Brasileiro, que é ficar na Série A. Bater aquela pontuação de 44, 45, o atleticano entrava no campeonato com ela em mente, né? O Avaí, ele consegue um bom início de campeonato, mas ainda é e será a meta dele. O Atlético enfrentou um time hoje extremamente limitado tecnicamente, o que pede que eles façam realmente uma cera quando consegue um gol ali, como foi na falha do Otávio. Se eles já estavam com o planejamento de retranca, com a falha do Otávio, o gol que eles conseguem em pleno Mineirão, obviamente vai potencializar a cera e a retranca. O que me incomoda é o excesso de cera no campeonato não ser devidamente punido. No momento até do gol do Hulk, o Potker estava ali reclamando de uma bolada nas costas, estava sendo atendido lá de fora, o goleiro chutou o próprio pé e se contorceu. Todo time faz uma pequena valorização de tempo quando está em vantagem no placar, mas alguns times exageram e nunca a arbitragem compensa da forma como se deveria, no final das contas, por tempo de TV, de contrato, né, por um tempo padrão que existe na arbitragem brasileira, que nem sempre é respeitado, mas é benéfico para quem faz uma cera. Quanto o Tolima, o árbitro várias vezes falou, tá caído? Deixa cair, porque eu sei que não é real aquilo ali. Porque depois que o Sacha fez o gol para dentro, ninguém do Tolima caiu mais. Hoje, depois que o Galo passou à frente do placar, ninguém do Avaí fez aquela valorização de tempo. E repito, pode ser normal dentro de um limite. Hoje pecou-se mais uma vez, infelizmente com uma arbitragem extremamente confusa, passaria em branco. E já que entrei no assunto da arbitragem, que arbitragem tenebrosa. Não é só quando o Galo perde, não é só quando tem lances polêmicos que a gente tem que debater esse assunto. É para mostrar que ela é realmente extremamente fraca, mesmo com a utilização do árbitro de vídeo. Discordei com o jogador que não foi expulso por aquela entrada do Jair no primeiro tempo e discordei com a expulsão do goleiro no segundo tempo. Então, são duas situações em que você pode deixar o seu comentário aqui, use e abuse dessa caixa de comentários com a sua opinião. Mas deixou o time do Atlético extremamente nervoso no primeiro tempo e em algumas situações deixou o time do Avaí extremamente nervoso no segundo tempo. E percebam que eu não estou aqui fazendo uma análise apenas pró-Atlético, estou só destacando o quanto é uma arbitragem fraca em que se tem no Brasil, que você troca comissões, presidentes, representantes e ainda assim são profissionais extremamente fracos, perdidos, inseguros o tempo todo. No primeiro tempo errou e, na minha opinião, no segundo tempo errou também. E a gente está falando de uma turma que tem em mãos o árbitro de vídeo. Sobre a retranca do Avaí, é normal. Todo time, quando saiu a tabela do Campeonato Brasileiro, em 2021, todo torcedor desse país procurou primeiro quando seria o duelo com o Atlético. Não é ego, vaidade, nada disso, gente.
É óbvio, o Atlético é um time que impactou o país em 2021 com aquele futebol apresentado. É um time que está classificado na Libertadores. É um time campeão da Supercopa, campeão mineiro, que está entre as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Mas vindo de um 2021, todo torcedor vai direto ali no confronto com o Atlético. Você sempre tinha um time ali que você falava, opa, deixa eu ver quando que é o confronto contra esse adversário aqui. Normalmente você ia nos jogos do time que era temido no país em outros anos. E o Atlético vinha com esse status de 2021. Agora você imagina para um Avaí com um orçamento tão baixo, com um orçamento tão limitado, jogar em pleno Mineirão. O Avaí tem péssimos números históricos contra o Atlético na história do Campeonato Brasileiro, e isso vale, a gente sabe muito bem, porque quando a gente enfrenta uns Botafogo da vida, isso pesa. Esse futebol existe, gente, isso é impressionante. É uma pessoa que eu conversava sempre, que dizia, isso não é verdade, isso não existe e tal. Aí depois de um tempo falou assim, realmente, eu lembro de até do dia que o Botafogo fez 3-0 na gente lá no Copa do Brasil 2017, fora de casa. Falei, realmente esse Botafogo, infelizmente, vai ser sempre uma pedra no sapato. Mas aí, voltando pro Avaí, faça uma retranca. E é um direito, você não pode fazer um ofício para a CBF solicitando que os times parem de jogar com retranca quando enfrentam o Galo. E será assim não só com equipes que estão lutando contra a Z4, será assim para equipes intermediárias e até algumas de ponta de tabela de campeonato brasileiro, principalmente quando visitarem o Mineirão. Elas não vão propor o jogo, elas não vão para cima. Raras as vezes em que um time vai propor o jogo e vai se soltar. Repito, deixem de lado o Fael do Alterosa Sport, que é caricato e provoca o tempo todo. Um dos poucos que fez isso esse ano foi o Pessolano do Cruzeiro, em que propôs o jogo independente do mando de campo, independente de torcida mandante ou visitante, mas só para dar um exemplo de debate aqui para vocês. Raras as vezes nós veremos isso, seja contra equipes como o Corinthians. Eu não espero que não estou citando Palmeiras e Flamengo, que são os mais manjados assim, quando se cita os favoritos do Campeonato Brasileiro, mas São Paulo, eu não acredito que esses times vão se expor tanto. Você imagina então na situação do Avaí. E como eu falei, o Atlético não vai, não adianta reclamar, debater, bater o pé, espernear, chorar. Vão julgar sim. O Tolima veio propondo um empate para o Atlético, jogando por uma bola. O Avaí vem contando com uma bola, quem sabe uma falha, como aconteceu com o Otávio Lee, que origina o gol do adversário. Se julgar por uma bola, se sair com 0-0, com 1-1, tá ótimo, paraíso. Voltar com um ponto para casa com o Atlético é como o Atlético voltar com um ponto contra o Palmeiras. Já eu falo sobre isso, né? O problema é que o Atlético tem encontrado dificuldades quando encontra defesas tão fechadas assim, quando tem 10 jogadores atrás da linha da bola, porque ele não tem feito um futebol tão vertical nesse caso. Ele consegue muita posse de bola, ele consegue rondar a área do adversário. Um amigo meu fez um comentário fantástico hoje, quando tem esses comentários, como eu assisto o jogo com o Lauro Lopes, da TV Alterosa ali às vezes, e ele faz alguns comentários, eu estou assim, Lauro, hoje eu vou citar o seu comentário no pós-jogo. Hoje o Vitor Martins, amigo meu, que eu gosto muito das ideias de jogo dele, ele falou mais uma vez, ele falou, olha, o Atlético toca a bola, ronda a área pela qualidade do time que tem. Isso foi um retrato do primeiro tempo. Ele tem peças melhores que o Avaí, então ele vai ter muita posse de bola, vai trocar muitos passes, mas ele não estava com uma ideia assim de como entrar na defesa, de bombardear o goleiro adversário como era necessário. Essa dificuldade contra retrancas hoje é algo que a gente precisa achar a solução, porque é o cenário que será encontrado em 90% dos jogos até dezembro de 2022. E fazendo já um raio-x do primeiro tempo, acho que o Vitor Martins foi muito feliz, que ele fala, pelas qualidades individuais dos jogadores do Atlético, você vai dominar a partida, você vai rondar ali perto das duas bandeirinhas de escanteio, você vai rondar próximo da grande área, mas você vai ter dificuldade de entrar na área, de finalizar. Talvez por isso, contra Tolima e Avaí, a gente tenha abusado um pouco dos chutes de fora da área, e eles são necessários, vez ou outra, principalmente quando você tem peças como o Hulk no time, né? Mas o Atlético no primeiro tempo
foi esse time que teve domínio pelas peças que tem, em que Rondou, que teve muita posse de bola, que o Everson foi um mero espectador do jogo, mas que não conseguiu fazer um jogo eficiente, um jogo efetivo, em que você fala, olha, conseguiu bombardear e foi muito superior. Foi muito superior em posse de bola no primeiro tempo, em troca de passes, em domínio, e se não fosse o jogo do Otávio, o erro do Otávio teria terminado em 0-0. Então, quando o Cuca assumiu, eu tentei evitar de todo o tempo, nos dias difíceis dele, comparar com 2013. Cortar o meu cordão umbilical de 2013. Eu estou tentando fazer isso, eu estou com um pacto pessoal de parar de comparar o tempo todo, seja com o início do Campeonato Brasileiro de 2021, seja com o final do ano do Campeonato Brasileiro de 2021. Eu estou tentando cortar esse cordão umbilical de 2021 para viver 2022. Veja bem, não estou desvalorizando 2021 o tempo todo, mas apenas para análise. Mas nós precisamos voltar a ser esse time que, por exemplo, eu vou citar um jogo do ano passado, Juventude aqui no Mineirão. Não estou falando para que o treinador repita a mesma decisão, mas o Hever sente, entra o Nath Fernandes no lugar do Hever, porque era a forma que a gente tinha de furar aquela retranca. Foi uma ideia que o treinador tinha uma confiança, e percebo que não estou nem falando o nome do treinador, justamente para cortar esse cordão umbilical da análise, para não falar que eu estou comparando, é apenas exemplificar que nós precisamos encontrar solução, seja ela qual for, tentando desenhar. Não é tirar zagueiro para colocar meio, como fez aquele treinador contra o Juventude aqui no Mineirão. É achar a fórmula ideal. Qual que é a fórmula ideal? É tirar o Jair e colocar não sei, tirar o Ademir e colocar o Hulk. Cabe ao treinador nesse momento desvendar como fazer um time mais eficiente contra essas retrancas que serão rotineiras. Eu acho que o Atlético vai ter uma partida assim que não dá para comparar quase nada do que foi o Galo contra o Avaí com o Galo contra o Palmeiras fora de casa na próxima semana. É um outro contexto, uma outra atitude do adversário, uma outra postura do adversário, e digo mais, uma excelente oportunidade para recuperarmos os pontos perdidos para Coritiba, Goiás e América nesse Campeonato Brasileiro. Repito, quando você joga com adversário de qualidade, com adversário bom, ele te faz focar e ter uma postura diferente, uma reação diferente, suas peças passam a ter comportamento diferente. Você vai acionar o Ademir na partida contra o Palmeiras de uma maneira diferente, né? O Alan, que provavelmente vai estar na vaga ali do Otávio, eu estou tentando não citar, mas isso é por aí. Os seus zagueiros vão estar próximos, o Everson vai ser mais acionado, né, nessa partida contra o Palmeiras, e é uma oportunidade. Você tem medo do Palmeiras? Meu amigo, se tem uma coisa que eu nunca tive, é medo do adversário. Obviamente que merece o respeito pelos números que tem o Palmeiras, mas eu vou te falar que eu estou mais confiante contra o Palmeiras que contra o Avaí. Por causa disso, por causa da postura do adversário. Na minha tabela do Campeonato Brasileiro, o Avaí era uma vitória. Fora de casa eu já contava que na tabela planejada, gente, não estou falando que vitória fora de casa é normal, se perder tá tudo bem, mas quando eu penso em Campeonato Brasileiro, eu não coloco 3 pontos, tenho que ganhar do Palmeiras fora de casa, então é uma oportunidade. E aí pode até, se o Palmeiras ganha com vantagem fora de casa, fez um grande jogo, fez um 3-0 no Atlético, posso queimar minha língua, posso errar, mas espero que vocês tenham entendido que o contexto será diferente na próxima semana. E estou realmente muito confiante, porque quase sempre eu estou vendo um Atlético jogando contra uma equipe mais fechada nesse início do jogo, né? Um adversário que, por exemplo, o Tolima lá fora, na Colômbia, ele veio para cima depois que o Atlético fez o gol, mas no início estava mais fechadinho. O Tolima aqui, porque o Campeonato Mineiro eu tô, deixando para lá, né? Mas normalmente a gente está tendo dificuldade contra essas retrancas, e agora a gente vai pegar um time que vai forçar o Galo a se comportar de uma maneira diferente. Esse Galo ainda são as mesmas peças,
ele se portou muito bem jogando grandes jogos de 2021. Corta o cordão umbilical, Rafael. Por isso estou muito confiante para esse jogo contra o Palmeiras. No primeiro tempo, o erro de arbitragem, o erro do Otávio quase maquiaram o péssimo primeiro tempo que o Atlético fez. Quase. Mas a gente não pode deixar passar aqui. Pô, péssimo é tão péssima, uma palavra pesada, hein? O primeiro tempo muito ruim que o Atlético fez. Então, ganhamos, comemoramos, a gente vai destacar atuações individuais boas aqui, até destacar algumas coisas legais que o treinador pode ter feito, mas vale destacar que nos 45 minutos iniciais, mesmo antes do gol do Avaí, um time muito confuso às vezes com a bola, do que fazer, como fazer. Para conseguir essa grande atuação lá contra o Palmeiras fora de casa, precisa ser mais um Galo consciente do que fazer quando tem a bola nos pés. Eu ainda vejo um Galo extremamente ansioso, um Galo que ainda tem dificuldade de entender o que eu preciso fazer, qual é o plano para o jogo de hoje. E isso aconteceu de forma muito óbvia hoje no primeiro tempo. Fael, você está pressionando demais o treinador. É óbvio isso. Não é óbvio que eu estou pressionando. É óbvio que hoje o Turco vive uma pressão muito grande na torcida do Galo. Ele é líder do campo. Líder, né? Está dividindo ali com o Palmeiras do Campeonato Brasileiro, está classificado na Copa Libertadores, está classificado na Copa do Brasil, é campeão mineiro e campeão da Supercopa. Mas é indiscutível que o Atlético ainda não faz grandes apresentações. Em algumas situações em que mesmo vencendo não faz boas apresentações, em que jogadores estão jogando ainda abaixo. Isso é óbvio. Teve jogadores que saíram, tivemos desfalques, mas o Turco hoje, eu não vou falar que é o treinador mais pressionado do Brasil, porque eu não estou fazendo esse acompanhamento de todos os times, de caso a caso, mas é um treinador que está... Uma derrota hoje contra o Avaí no Mineirão, um empate, você não colocaria o Turco balançando no cargo para o jogo contra o Palmeiras na próxima semana? Sim, apesar da classificação, apesar de tudo. E me lembra até o caso do Renato Gaúcho, como que chama aquele cara que veio logo depois do Jesus ali no Flamengo, hein? Aquele gringo também que vinha bem, caiu. O Rogério Ceni, campeão brasileiro, caindo logo em seguida. Né? E o próximo treinador depois do Turco, ele vai viver com esse fantasma, essa pressão muito grande também. Mas não é só pelo fantasma, é por atuações que ainda estão abaixo. E existe esse equilíbrio. O Caetano deu uma entrevista muito boa para o Super Esporte essa semana, no podcast lá, recomendo que depois vocês assistam, falando que tem total confiança internamente. O problema é que aqui a gente coloca muito assim, não tá legal o trabalho, precisa melhorar, e a demissão é a única opção, sabe? Só existe uma via se não tá legal, é a demissão. Né? A gente não tenta muito achar o plano B, a solução de como resolver esse problema do que pode melhorar. Né? Por isso eu ainda sou meio receoso sobre como a gente trata a crise de um time que vem... Não é crise, né, velho? Toda palavra que eu uso aqui, eu fico já na minha hora, falo, opa, não é a palavra certa que você usou. Momentos em que você pensa assim, ali na frente, se a gente jogar no mata-mata, a gente não tá, vou usar esse, ó, você não tá, o Galo hoje não tá pronto para o mata-mata. Hoje, 29 de maio, aniversário da minha prima Cristiano, daqui a algumas horas, aniversário do São Fernando, meu pai. Hoje o Atlético, por exemplo, não está pronto para o mata-mata. O Atlético precisa corrigir alguns pontos do time que não estão legais, algumas peças estão rendendo abaixo, a forma como ele se comporta contra planejamentos de treinadores adversários, né? E isso coloca assim, uma pressão enorme em cima do Turco. O Turco hoje ele vive sempre pelo amanhã. O Turco volta para o segundo tempo contra o Avaí perdendo de 1-0 e em 45 minutos ele está julgando o cargo, ele está valendo o cargo do Turco ali. Olha só que loucura, o Atlético em sétimo, de repente o Atlético em segundo, e aqueles 45 minutos ali de repente podem valer realmente o cargo do Turco.
Então você duvida que depois de perder para o Tolima, perder para o Avaí em casa, nessa pressão atual, que o cargo dele não corria risco? Você acha que não? Dê sua opinião aqui na caixa de comentários para que eu veja qual é a opinião da massa, porque um vídeo que tem 15 mil visualizações é muito mais importante a opinião que a maioria das pessoas deixa a opinião aqui embaixo do que só uma aqui com microfone, comedor de feijão, porque não é que eu quero ser o dono da razão. O legal do YouTube é que ele proporciona na caixa de comentários que a gente tem esse compartilhamento de ideias. E se a gente está tendo essa dificuldade de entrar nas defesas adversárias, um cara que eu cobrava muito isso dele em 2021, corta o cordão umbilical, Rafael, e que não é culpado por isso em 2022, é Nath Fernandes. Olha, a movimentação do Nath pelos dois espaços do campo, direita e esquerda, por ataque e defesa, é impressionante. A qualidade, meu pai, já repito, falo mais uma vez, torcedor do time adversário, destaca o tempo todo o Nath como um jogador clássico do passado que não se vê mais no presente. É um jogador que você não encontra com facilidade no mercado. É impressionante a visão e a rapidez de pensamento do Nath. E agora ele consegue colocar isso em prática. Se tem alguém que pode ajudar o Antônio Mohamed a furar essa... Porque a gente vivia sempre naquela dúvida, Nath ou Zarate? O Zarate está fora. O Nath está jogando agora. Então agora, qual que é o problema? Porque antes ela não podia jogar junto, o Zarate e o Nath. O primeiro tempo do Atlético hoje não foi legal e não tinha Nath e Zarate jogando junto. Vamos achar um outro culpado, então qual que é o outro problema? Tá vendo como é que hoje a gente teve uma resposta que não era o problema, não era Nath e Zarate juntos? O Nath estava em campo hoje, sozinho, e não é o culpado por essa questão da bola não estar, dos atacantes não serem abastecidos o tempo todo, do goleiro não ser bombardeado. Na minha opinião, o Nacho continua fazendo um 2022 muito bom, e isso é curioso, porque os seus atacantes como o Hulk e o Sacha, eles têm muitos gols. É indiscutível que o Nacho evoluiu muito de 2021 para cá, e mesmo assim você discute formas de como levar essa bola, de como melhorar essa forma como você conduz o ataque atleticano em 2022. Seria o homem que joga ao lado do Hulk, essa peça? Porque o Ademir, ainda, e vou falar já sobre ele, o Ademir hoje foi um pouco... Vou já dar uma pincelada então. Nem só de gols vive o homem, né? O Ademir hoje jogou um pouco melhor, mas ainda não emplacou em 2022. Repito, hoje já teve uma visão melhor, um comportamento, tomada de decisão. O problema do Ademir é tomada de decisão, quanto que vai pela esquerda, quanto que vai pela direita. Precisa, Ademir, vez ou outra no jogo, ir mais por dentro. O Savarino fazia isso, quando não está funcionando eu ficar colado na linha lateral, eu vou mais por dentro, e você, vez ou outra, precisa vir mais por dentro. Seria esse homem que funciona ao lado do Hulk. O Ademir não vem muito bem, o Quino teve um início de ano muito ruim, o Vargas ausente, presente, peças que foram negociadas como o Savarino, como o Dylan, como o Diego Costa. Será que a solução para você melhorar essa saída de bola, essa forma como o Galo conduz o ataque, seria quem joga ao lado do Hulk ali na frente vingar de vez mesmo? Talvez. Um ponto a se discutir, viu? Deixa eu ver no meu TP aqui qual é o próximo assunto. Só para destacar porque que eu falei esse homem que joga ao lado do Hulk, porque tá ficando dois marcadores sempre no Hulk. O Hulk sempre tá tendo dobra de marcação nele. Tem um, ele tira um, já vem outro e dá o bote. Cara, isso irrita extremamente o Hulk. Nossa, mas o Hulk fica maluco quando tem essa dobra de marcação nele. Tem que fazer um ofício para a CBF, não ter retranque contra o Atlético, não ter marcação dupla no Hulk. Apesar que o homem é indecente, um tapa na gaveta que impressiona. Mas se está tendo dobra de marcação, se está dois ali no Hulk, está sobrando espaço, porque tem dois aqui. Ou tem alguém no meio sem alguém, ou normalmente quem está vindo pelo lado aqui vai ter um pouco mais de espaço. Por isso, eu falei sempre quem está do lado dele. Falei do gol dele lá na KTO. Tá aqui a KTO, apostei no gol do Hulk, tava pagando 1.8, acho que é a hora que eu postei. Vou postar o print nos stories do Camisa 12. Acertei, que eu fiz uma enquete na minha rede social se eu postaria ou não no gol do Hulk. A maioria mandou apostar, eu apostei. Vou postar o print lá no story do Camisa 12. Apostei que o jogo tinha mais de um gol, que o Avaí não marcava 2 gols e que o Atlético ganhava.
apostei 41, é que meu celular tá no modo avião, o celular meu tá filmando e daqui é da minha mãe, tá no modo avião. E apostei acho que R$ 40 e ganhei 61, e no gol do Hulk eu apostei 10 e ganhei 17 alguma coisa, e ganhei outro jogo também. Então o fim de semana foi recheado. Tem um link aqui da KTO, sua primeira aposta até R$ 100. Se você perder, volta para o seu caixa, para você entender como é que funciona aquele esquema ali. E se você fizer o seu cadastro na KTO e usar o cupom CAMISA12, você tem 20% do seu primeiro aporte de volta. Fez 100? Tem 20. Então você entra com 120 para você apostar e se divertir com muito lazer ali na plataforma da KTO. Tá aqui o link na descrição para você. O destaque do jogo hoje, o melhor em campo, foi o Rubens. Que personalidade desse menino. Entrou na semifinal, já tinha participado daquela derrota para o RT, que a gente levou um time C, entrando na semifinal contra a Caldense, que ninguém esperava ele na escalação. Vai muito bem, se impõe ali no meio campo, e depois ele convence o treinador que ele era o cara para continuar no time, continua tendo chances, e aí você perde o seu lateral para a seleção brasileira, né? Você está recuperando o Dodô de cirurgia, você não precisa apressar recuperação nenhuma, você não precisa mudar seu esquema. Olha, eu precisava hoje de 2 zagueiros só, vou colocar 3, não. O Rubens dá conta ali, e que partidaça que fez esse menino. Na hora que o goleiro foi expulso, ele até tentou, sabe? O goleiro estava longe, tentou dar um tapa lá para marcar o golzinho dele. Calma, Rubens, vai sair no momento certo. Já tem uma cabeçada no travessão no último jogo, e hoje você fez uma partidaça. Que bacana saber que a torcida gritou seu nome, porque você foi realmente muito bem. Vez ou outra, quando alguns meninos não começam bem nessas primeiras oportunidades, por isso que é importante, sabe? Apostar, dar mais chances e dar tranquilidade. Eu estava com muito medo que nesses altos e baixos, né, a gente queimasse peças como o Rubens, né? Por exemplo, tem peças que foram contratadas como o Ademir, o Godin, né? O Godin, quando saiu do time, nós continuamos questionando o sistema defensivo, continuamos questionando a defesa, e eu falei, pô, de repente, né, era proposta de jogo, a forma de jogo ali, tá? Tinha um lance que realmente o Godin travava a C4, a L3 dele aqui, que ele não virava para acompanhar o marcador, mas eu falo, olha, se tivesse aquele time de 2021, sai cordão umbilical, teria dado maior tranquilidade. E meu medo era a gente queimar o Rubens nesse período de pressão em cima de treinador, o treinador fica com medo de tirar o Rubens, agora não está na hora de dar chance para os meninos, vou colocar os experiências aqui que eles vão me salvar. O Antônio Mohamed bancou o Rubens, confiou nele, garantiu a presença dele. Parabéns para o Turco, então, porque a aposta dele hoje foi a melhor peça em campo. O Hulk ganha em algumas votações de veículos de imprensa pelo golaço que fez, mas o Rubens foi disparado o melhor em campo. Deixa eu ver quem que eu tenho que falar aqui. Substituição, demorou um pouquinho, Tô. Queria até fazer esse pós-jogo mais curto, porque tá no improviso hoje, mas substituição demorou um pouquinho, Tô. Eu sei que a gente tem folga no meio da semana, e a turma podia cansar, ia até o limite hoje, mas podia ter mexido um pouquinho antes, porque a hora que o goleiro deles, de 1,72 m, estava no gol, eu estava com mais medo do gol de empate do que confiante no nosso terceiro gol. O Avaí ainda cresceu muito e saiu muito pro jogo. Bom, galera, é isso. Eu fiz o pós-jogo hoje completamente pilhado, estressado, minha boca tá seca porque eu não tenho uma referência nem de como eu tô ali na imagem, de como tá a iluminação, de como tá o áudio. Então fiquei ainda assim bem inseguro para fazer o pós-jogo de hoje, mas espero que vocês entendam. Beijo no coração, semana abençoada para todos. Ah, rapaz, fala da mensagem de Deus. O Bafomê lá, rapaz, até um satanista que acompanha o pós-jogo do Camisa 12 e comentou no Twitter que ele falou, tá vendo, pai, por que o Sacha tem que sair para buscar a bola? E ele falou a verdade. O Hulk, nessa marcação dupla, tava lá sem conseguir participar do jogo, então o Sacha teve que sair para buscar essa bola realmente, para tentar carregar pro ataque. O Sacha é um coringa no time atleticano. Ele é meia, ele volta e sem reclamar, quando não é utilizado também
você não vê o Sacha de fofoquinha, de indireta, de usando rede social. Cara perfeito para grupo. E quando entra, decide muito mesmo. E repito, se fosse o rei do marketing com história, com history e com internet, com post no feed e tal, e provocação para o adversário, seria muito mais valorizado pela torcida esse cara que é fantástico. Fazer o seguinte, eu não vou nem cortar na edição de vídeo a minha ida até aí para apertar o stop, porque acho que fica mais legal mostrar que é isso. Hoje foi realmente de casa. Beijo para você, semana abençoada e até o próximo pós-jogo. Essa semana tem Cachorrada Podcast. Tchau!